Oi, pessoal! Voltei para fazer mais um investimento na prática. Final de mês, dinheirinho reservado lá para me pagar primeiro. Vou fazer o investimento e vou mostrar para vocês. No vídeo de hoje a gente vai ver não só o investimento na prática, como o porquê que eu escolhi esse investimento, comparando com mais dois investimentos que têm taxas parecidas. E também vou mostrar para vocês como é que está a carteira de investimento dos investimentos que a gente já fez, aqueles dois primeiros investimentos que a gente já fez. Então não sai daí. Eu sou Erika Santos, criadora da IGF Finanças, e vocês têm acompanhado aqui ao longo dos últimos meses um investimento na prática, né? A gente está constituindo uma carteira de 50 mil reais com investimentos que eu mostro para vocês, cada um deles, que a gente faz, as escolhas, e mostro para vocês também como é que está a evolução dessa carteira no decorrer dos meses aí, para a gente chegar lá nos 50 mil reais. Se você não assistiu os dois últimos vídeos, eu vou deixar o link aqui do ladinho para vocês poderem assistir. E vou mostrar para vocês agora, a gente vai para a tela do computador, mostrar como é que está o rendimento desses dois investimentos que já foram feitos e depois vou mostrar para vocês como que a gente fez para escolher o investimento desse mês com essa variação e essa loucura toda na parte econômica do nosso país e que impacta diretamente nos investimentos. Vamos lá para a tela do computador. Pessoal, vamos lá então. Eu estou aqui na página do Investidor 10, olhando já a rentabilidade aí. Aqui a gente tem a rentabilidade líquida média, tá? Média porque tá pegando a média dos dois investimentos que nós já fizemos, de 2,04% aqui a rentabilidade. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, olhando aqui para os dois investimentos que nós já fizemos e para o que a gente vai fazer hoje, é de que isso aqui não é uma recomendação, tá? É importante que vocês entendam que aqui são escolhas minhas, baseadas no meu conhecimento e naquilo que eu acredito e também naquilo que faz sentido para o meu propósito. Então, não é uma recomendação para vocês, mas eu acho que faz sentido mostrar para que vocês entendam como que eu estou fazendo essas escolhas, o que tem de disponível hoje em algumas corretoras. Então, se fizer sentido para você, se estiver de acordo com o seu propósito e com o seu conhecimento, você pode seguir aí como você achar melhor, optando pelos mesmos investimentos ou optando por outros que estejam disponíveis na corretora que você tem conta, tá bom? Olhando aqui para os dois investimentos que a gente tem, que a gente já fez, na verdade, então a gente tem aqui o do Banco Sofisa, que a gente fez primeiro, ele está com uma valorização de 2,31% e o Tesouro Selic que a gente fez está com uma valorização de 1,25%. Então, na média, a gente tem uma rentabilidade de 2,04%, tá? Eu vou aqui para outra página agora mostrar para vocês as opções que eu estava avaliando para poder fazer o nosso investimento na prática de hoje. Então, eu vi lá como opção, né, nas corretoras que eu tenho, CDB pré-fixado de 14,07% ao ano, com um vencimento em 24/7/2024, uma LCA de 10,48%, com um vencimento próximo desse primeiro, em 24/6/24, e um CDB pós-fixado de 114% do CDI, com vencimento em 1/7/24. Eu estou procurando aqui investimentos com um vencimento de aproximadamente aí 1 ano, tá? E olhando para o cenário, né, eu olhei aqui, uma das corretoras que eu olhei e que eu achei esses três é na Easy Invest, mais conhecida agora como Nu Invest. E aí eu vou explicar para vocês o porquê que eu fiz a escolha dessa vez por esse pré-fixado aqui de 14,7%, tá? A taxa Selic hoje, ela tá em 13,75%, ok? E o CDI, que acompanha a taxa Selic, ficando só um pouquinho abaixo dela, normalmente 0,1%, está em 13,65%. Se a gente olhar para esse investimento aqui, que é um CDB pós-fixado, o que significa pós-fixado?
significa que eu não consigo ter certeza absoluta de qual vai ser a rentabilidade que eu vou ter no vencimento desse investimento. Por quê? Porque ele é atrelado à taxa do CDI. E essa taxa do CDI tem uma variação quando a taxa Selic tem a variação. A gente sabe hoje já que a taxa Selic ela não é fixa, então ela tem uma variação conforme a necessidade da economia, principalmente, né, como papel principal, a questão da inflação. Então a taxa Selic hoje ela está em 13,75, mas por toda a pressão econômica que a gente está tendo do novo presidente e das questões econômicas aí do país, a tendência é que a taxa Selic caia nos próximos meses. E pensando nisso, mesmo que esse CDB ele traga uma rentabilidade aí líquida de 12,84%, comparado com a rentabilidade desse CDB pré-fixado de 11,62%, eu estou optando por investir no pré-fixado, e aí explicando também a questão do pré-fixado para quem não sabe, é quando eu já tenho uma taxa, que nem nesse caso aqui é de 14,07% ao ano, fixa. Significa que, independente das variações econômicas, se a taxa Selic baixar, ou se a taxa Selic subir, ou se ela for mantida em 13,75, ao final, né, lá no vencimento, esse investimento tem o compromisso de me pagar 14,0% ao ano de rentabilidade nesse investimento. Então, pensando neste cenário em que a taxa Selic tem a tendência de cair e que aí esse 114 do CDI vai ficar abaixo desses 11,62, e lembrando que nessa carteira que eu estou montando junto com vocês, a intenção é de estar sempre o mais próximo possível de 1% ao mês. Então, como a gente está aqui com 12,62% ao ano e a rentabilidade da carteira atual já está acima de 1%, na média eu não vou ficar fora desse 1%. Então, a escolha foi esse aqui. O que mais que eu trouxe de informação aqui para vocês que eu acho que é importante para vocês entenderem? Que a gente tem aí o desconto de impostos na rentabilidade dos nossos investimentos. Então, todo CDB tem o desconto de imposto de renda. E aqui do lado eu trouxe aqui a tabela regressiva de imposto de renda para vocês. Lembrando que esse percentual que eu trago aqui, ele é descontado em cima da rentabilidade, não em cima do valor investido. Então, se você investiu R$1.000, esse percentual de alíquota não vai ser descontado em cima dos R$1.000. Ele vai ser descontado em cima do que vai render a partir desses R$1.000. Se rendeu R$1, ele vai descontar 15, 17,5, 20 ou 22,5% em cima desse R$1 e não em cima dos R$1.000. Esse é um ponto importante que eu percebi que algumas pessoas ficaram com dúvidas nos vídeos anteriores, então eu resolvi trazer aqui para deixar claro para vocês. Nestes investimentos aqui que eu estou fazendo, pelo prazo ali, né, de 367 dias, 390 dias, ele vai estar dentro aqui da alíquota de 17,5% de desconto. Então, para trazer para vocês o rendimento líquido, eu já fiz o desconto do imposto de renda que vai ter lá no final, quando eu for resgatar os meus rendimentos lá no vencimento, tá? Outro ponto importante é que existem alguns investimentos que não têm desconto de imposto de renda. Um deles é a LCA ou também a LCI. Ela é isenta de imposto de renda. Só que nesse caso aqui, mesmo sendo isenta de imposto de renda, o rendimento dela aqui, líquido, de 10,48, perde tanto para esse investimento pré-fixado quanto para esse investimento pós-fixado, já com o desconto do imposto de renda. Então não vale a pena. E aí eu trago uma observação de algumas perguntas que eu recebo, se realmente vale a pena investir o dinheiro
nos CDBs, nas LCIs e nas LCAs, mas principalmente nos investimentos que têm desconto de imposto de renda, ao invés de deixar o dinheiro na poupança que não tem desconto de imposto de renda. E eu digo para vocês que, na grande maioria dos investimentos, sim. Então, olha só, a poupança hoje, ela está pagando 0,5% ao mês mais TR. TR é um imposto de 0,02% aí, ele tem uma variação aí, mas é um percentual tão pequeno que muitas vezes a gente acaba não levando ele em conta, tá? A gente acaba se apegando ali ao 0,5%. Se a gente fizer a continha, esse 0,5% ao mês vai dar aproximadamente 7% ao ano. Então, se você comparar com o menor rendimento que a gente tem aqui, que é dessa LCA, que também não tem desconto de imposto de renda, ela está pagando quase 11% comparado aos 7% que a poupança está pagando. Lembrando que, em questão de segurança, todos os investimentos que você fizer e você olhar lá e eles forem segurados pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, significa que eles têm a mesma segurança que a poupança. Então, não são menos seguros que a poupança, tá? Então, eu só queria trazer essa informação aqui para vocês entenderem que muitas vezes, na grande maioria, 99,99% das vezes, investir em outros ativos vale mais do que na poupança, tá? O que é importante vocês verificarem? A questão de liquidez diária para aqueles valores que você está investindo e que você precisa ter aquele dinheiro em mãos a qualquer momento. Então vale prestar atenção nisso, eu já falei sobre isso nos vídeos de investimento para reserva de emergência, tá? Outra coisa que eu queria falar aqui é que não é o caso desse investimento aqui, que o vencimento dele é daqui um ano, um pouquinho mais de um ano, que tem um outro desconto chamado IOF, mas que ele só acontece dentro dos primeiros 30 dias. Então, se você fizer o resgate do seu investimento num período inferior a 30 dias, você tem o desconto do IOF, tá aqui a tabela do IOF, dia a dia, né, esse valor vai sendo, ele é regressivo também, então ele vai diminuindo, e aí ao final de 30 dias ele tem um percentual de 0 de desconto. Lembrando que esse desconto também é em cima do rendimento e não em cima do valor total investido, tá? Agora que vocês entenderam o porquê que eu escolhi esse investimento aqui para a gente fazer, eu vou lá para o site da Nuinvest para a gente fazer o investimento na prática, tá bom? Então vamos lá. Estou aqui na Nuinvest, na parte de CDB, que é renda fixa, tá? E o investimento que eu comentei para vocês é esse investimento aqui, ó, CDB, tá? Ele traz aqui algumas informações para mim. Investimento mínimo, então, para quem acha ó, que para investir tem que ter muito dinheiro, investimento mínimo de R$50, tá? 14,7% ao ano, conforme eu expliquei, é uma taxa fixa aqui, né? A gente está falando de pré-fixado, tá? Então, 14,7% ao final do vencimento. A liquidez aqui não é diária, é no vencimento. Então, esse investimento não serve para reserva de emergência, tá? A gente tem aqui o vencimento, 24/7/2024, o total de dias, o que vai ser descontado de imposto de renda e o IOF, que é isento após 30 dias, conforme eu já expliquei para vocês. Garantido pelo FGC. O que isso significa? Que ele tem a mesma segurança da poupança, tá bom? Vamos investir. Hoje eu deixei separado aqui R$1.000 para investir aqui. Vocês já viram que é bem simples para investir, né? Eu vou continuar aqui. Vou pegar a minha senha eletrônica. E vou confirmar. Investimento feito com sucesso. Agora é só acompanhar o crescimento do seu investimento. Vocês viram aí que
a aplicação em si é muito simples, né? Você aperta uns botõezinhos, muitas vezes mais fácil que fazer um Pix. A parte mais difícil é você analisar tudo isso. Então eu digo para vocês que precisa estar conforme 3 questões que é muito pessoal, por isso que isso aqui não é uma recomendação, tá? Porque precisa estar de acordo com os seus objetivos para esse dinheiro, precisa estar de acordo com a rentabilidade que você quer e aceita e também de acordo com a liquidez, ou seja, para quando que você precisa desse dinheiro. E isso é muito pessoal, por isso que isso não é uma recomendação, mas é uma forma de vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças e que não é menos seguro do que a poupança. E para vocês entenderem também essas questões dos impostos que muitas vezes, quando a gente fala assim, vai ter imposto de renda, as pessoas falam assim, então não vale a pena, porque na poupança não tem imposto. E o percentual de rentabilidade muitas vezes é tão diferente que mesmo tendo o desconto do imposto de renda, vale a pena você investir nesses outros investimentos que são tão seguros quanto a poupança, mas que rendem mais, tá? Mas fique atento na questão da liquidez, porque na poupança você consegue usar esse dinheiro a qualquer momento, e se você vai tirar da poupança, mas é um valor da sua reserva de emergência, por exemplo, você precisa colocar em investimentos que tenham a liquidez diária, que você tenha esse acesso a esse dinheiro de forma rápida, tá? E aí eu vou mostrando para vocês algumas coisas como eu mostrei hoje, conforme vocês vão me mandando as dúvidas. Então, deixa as dúvidas lá nos comentários, manda no direct lá do Instagram se vocês se sentirem mais confortáveis assim, porque eu vou acompanhando aqui os comentários de vocês, eu vou acompanhando as dúvidas e nos próximos vídeos eu vou trazendo materiais para esclarecer essas dúvidas de vocês, tá bom? Inclusive um ponto que eu vou trazer para vocês no próximo vídeo é falar um pouquinho de como resgatar no momento que vencer lá o prazo ou para aquilo que tem liquidez diária, como que vocês resgatam? É bem simples também, então continua coladinho aqui, acompanhando os vídeos novos, acompanhando os materiais, seguindo lá também o Instagram, que a gente coloca muita dica, muito post lá, que dá muito direcionamento interessante para vocês que vocês consigam aprender o máximo possível aí gratuitamente. Então, a única coisa que eu peço para vocês aqui é o like de vocês para ajudar a gente a impulsionar esse conteúdo para mais pessoas, é comentar aquilo que vocês estão achando, inclusive as dúvidas, e compartilhar com quem vocês acham que precisa desse material aí, aquela amiga, aquela tia, mãe, prima, namorado, marido, que precisa de repente ter acesso a esse conteúdo para passar a ter uma vida financeira aí mais confortável, para planejar o futuro, para pensar em coisa boa, porque investimento não é sacrifício, é você pensar aí no seu futuro, é você pensar, e o futuro está logo aí, amanhã já é futuro, daqui 10 minutos já é futuro. Então, quando você tem um futuro mais bem garantido, mais promissor, a gente acaba sendo mais feliz no hoje também, tá bom? Eu fico por aqui, agradeço todo mundo que está acompanhando e que está comentando e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo para vocês!